Boa noite, bom dia, né? Abra sua Bíblia no Salmo 92. Aleluia. Versículo 12. Diz assim: o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão preciosa, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor está aqui, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia se renova mais uma vez, Senhor. É a sua misericórdia a causa de não sermos consumidos. É a sua misericórdia a causa de não sermos destruídos dessa terra, Senhor. Obrigado pelo sangue de Jesus, Pai. Obrigado pelo precioso sangue de Jesus. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões, Senhor. Se nós temos paz hoje na nossa vida, é o castigo, Senhor, é o teu castigo, Senhor, que nos trouxe a paz. E nós fomos sarados por causa das suas pisaduras, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu filho, obrigado. Ontem eu estava ministrando em Osasco, né? Eu sou de Osasco, né, Valdo? E eu estava ministrando um café da manhã lá, dos pastores lá, e eu não via um rapaz há muitos anos, há uns 25, 28 anos, né? O Zezinho, né? E eu estava ministrando e ele saiu, levantou lá e veio me abraçar chorando. E ele falou assim para mim, falou assim: você lembra, Danielzinho, quando eu te encontrei nas ruas de Osasco, jogado na rua, na Sarjeta? E eu tinha me esquecido disso, sabe? E aquele menino me ajudou, ele é pastor lá nessa igreja, e eu não via ele há muitos anos, né? Isso fez eu pensar assim, de onde a gente saiu, né? A ceia é um bom momento para a gente lembrar de onde nós fomos tirados. Como diz o apóstolo Paulo, nós fomos tirados do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Não tem dinheiro que pague isso, né? E assim, apesar da gente, né? Eu como muitos de vocês aqui, né? A gente tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. E Deus tem feito a gente dar certo, né? Por causa do sacrifício dele, né? Todas as vezes que eu leio, né, as escrituras, quando chega na hora do sacrifício de Jesus, é difícil não ler e não chorar, né? A gente saber de onde nós somos tirados,
e para onde nós somos transportados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Levante suas mãos, irmão. Se você lembra de onde você saiu, como aquela mulher pecadora, né? Jesus olhando para Simão e disse assim: mulher, homem, aquele que muito é perdoado, muito ama, o que é pouco perdoado, pouco ama. Às vezes as pessoas não entendem porque pessoas como nós, né, conseguem se tornar um homem de Deus, né? É porque aonde abundou o pecado, a graça sempre é mais abundante. A graça é mais abundante, né? E é isso que Ele tem feito na vida de cada um de nós aqui. Levante as suas mãos, seja grato a Deus por isso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos crescer. Crescer como cedros, florescer como palmeiras, plantados na casa do Senhor. Na velhice darmos frutos viçosos, com folhas verdes, com uma estrutura de vida sólida, robusta, firmados na casa do Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Pode se assentar. Aleluia, Pai. Aleluia. Senhor. Hoje é uma boa oportunidade para a gente aprender algumas coisas, assim. Eu queria ser bem pontual e não quero estender muito. Vou tentar, né? Nem sempre eu consigo. Quem não me conhece, meu nome é Daniel, né? Tenho 55 anos de idade, né? Sou pastor há 28 anos, né? Sou casado. Aliás, vou fazer 29 anos agora, né? Na verdade, eu tenho 29 anos de ministério, de pastorado, e tenho 28 anos de casado, né? Eu fui o consagrado 1 ano antes de casar. Sou pai de 3 filhos, né? Sou avô de um netinho, né? Do Arthurzinho. E vamos trabalhar, né? Esse texto aqui, ele começa no versículo 12 dizendo assim: o justo floresce como a palmeira e ele cresce como o cedro do Líbano. Quando você olha aparentemente, né, a ordem do desenvolvimento, ela está invertida aqui, né? Na verdade, primeiro a pessoa tem que crescer para depois frutificar, né? Quando ele diz assim, o justo florescerá, da ideia, a princípio, a primeira ideia de que é a ideia de dar flores, né? Mas o texto original fala assim, que o justo ele frutificará. Ele frutificará. Então, o processo de desenvolvimento de uma pessoa, o fruto é a última parte do processo, né? O que vem antes é o desenvolvimento. Então, a ordem do texto, ela está invertida. Ele deveria ter escrito assim, se fosse eu, que não foi, né, lógico. Ele diz assim, o justo floresce como a palmeira. Então, o justo frutifica como a palmeira, mas ele cresce como o cedro do Líbano.
E quando eu penso nisso, sabe, irmão, eu mudei a ordem, porque a ordem do desenvolvimento é o contrário. Primeiro a pessoa precisa crescer, para depois ela frutificar. É fácil de você entender isso. Quando você lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Então ele começa a falar do processo do desenvolvimento, né? Então o semeador, quando ele vai semear, ele lança a semente sobre a terra. E ele diz assim, e ele lançando a semente, ele vai dormir. Enquanto ele dorme, não sabendo ele como, a semente o quê? A semente germina. Segundo, a semente cresce. Terceiro, a semente frutifica. Então o processo é diferente. E é uma coisa interessante, porque esse processo de desenvolvimento não depende do semeador. É como a Bíblia diz, um é o que rega, o outro é o que planta, o outro é o que colhe, mas é um só que dá o crescimento. Quem dá o crescimento de tudo é Deus. Então na nossa vida é a mesma coisa. O nosso trabalho de ministrar, de pregar o Evangelho, o nosso trabalho é de semear, é de lançar a semente. A responsabilidade dessa semente se desenvolver, ela não é nossa, ela é de Deus. Por isso que ele diz assim, que o semeador, que o reino de Deus é semelhante ao homem, que ele lança a semente sobre a terra, e ele vai dormir. Enquanto ele dorme, não sabendo ele como, a semente germina, não é ele que está dando crescimento, ele somente semeou, não sabendo ele como, a semente germinou, a semente cresceu e a semente frutificou. Esse é o processo da vida: germinar, crescer, frutificar. Germinar, crescer, frutificar. Germinar, crescer, frutificar. É fácil de entender isso, que quando você lê a parábola do semeador, a parábola do semeador é o exemplo disso. São 4 tipos de solo. Ele diz assim, o semeador saiu para semear, e ele lança 4 sementes na terra. A primeira semente cai aonde? Na beira do caminho. A segunda semente cai aonde? Entre as pedras. A terceira semente cai entre os espinhos. E a quarta semente caiu numa terra boa. Você pense nisso. E é o processo do desenvolvimento. A primeira semente, quando Jesus ele vai fala assim, o que caiu na beira do caminho, é aquelas sementes que assim que ele semeou, vieram as aves do céu e roubaram e comeram a semente. A que caiu entre as pedras, ele era de pouca duração, ele não tinha raiz em si mesmo. O calor, o sol, matou a semente. A terceira semente, que cresceu entre os espinhos. Os espinhos sufocam a semente. E a única semente que caiu numa terra boa, das 4, somente uma caiu em terra boa. E essa germina, cresce e frutifica a 30, a 60 e a 100. É fácil entender o desenvolvimento, porque quando você prega o Evangelho, quem é líder de célula, quando você trabalha com as pessoas dentro de uma célula, a gente vai encontrar Jesus. Quando ele começa a falar, ele fala que o solo, a semente, é a palavra de Deus. O solo são os corações das pessoas. Enquanto a gente está semeando o Evangelho, quando você está pregando, ele diz, aqui cair na beira do caminho, são aqueles que enquanto estão ouvindo a palavra, ele é roubado no momento que ele ouve. É como aqui agora, nós temos os 4 tipos de solo aqui. Aqueles que ouvem a palavra, e enquanto estão ouvindo, vem o maligno e arrebata. O diabo rouba a pessoa enquanto ele está ouvindo. Você percebe? A primeira semente, ela cai na terra, mas ela não chega a germinar. Ela fica sobre a terra,
É um grão que caiu na terra e ele não morre. Lembra quando Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, se ele não morre, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então sempre o objetivo de Deus é que a semente, quando cai na terra, quando cai no nosso coração, ela precisa frutificar. Então a primeira caiu na terra, ela não germina, não dá tempo de germinar. O diabo rouba logo. A segunda semente cai entre as pedras. Ela germina. Mas ele diz assim: essa que cai entre as pedras são aqueles que ouvem a palavra, eles creem, recebem com alegria, e diz assim: mas é de pouca duração. Porque essa semente, ela germinou, como ela não tem, como ele diz, ela chega a germinar, mas ela não tem força para crescer. Ela não tem para onde expandir. Então ela não se desenvolve. E diz assim: esses são aqueles que recebem com alegria. E eles permanecem por um tempo, por pouco tempo, mas vindo as pressões da vida, abandonam o Evangelho. Uma tradução diz assim: se escandalizam. Você percebe? Ela germina, mas ela não cresce. A terceira semente caiu entre os espinhos. Ele chega a germinar, ele chega a crescer, mas como os espinhos acabam sufocando, e ele começa a dizer: o que são os espinhos? Ele diz: são as preocupações da vida. O que preocupa mais você hoje, o ser humano hoje? Dinheiro. Falta de dinheiro. Não é verdade? Jesus, quando ele fala assim: não andeis ansiosos, o que naqueles dias, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Você come com o quê? Com dinheiro. Você bebe com o quê? Com dinheiro. Você se veste com o quê? Com dinheiro. Tudo custa dinheiro. A cadeira onde você senta custou dinheiro. O carro que você veio para cá custou dinheiro. A sua passagem de ônibus custou dinheiro. Amanhã de manhã você vai trabalhar e você vai ter que se mover. E você, sem dinheiro, você não se move. Você trabalha pelo quê? Pelo dinheiro. Você não trabalha por amor. Você pode fazer com amor o que você faz, mas você trabalha pelo salário, pela recompensa. Isso não é pecado. Mas você percebe, a preocupação da vida não tem uma coisa que possa sufocar mais, possa matar mais, ser um espinho na vida, que impede o desenvolvimento de uma semente que chegou a germinar, que ela está crescendo, do que a preocupação com a vida. E por outro lado ele diz: e as riquezas, porque a falta de dinheiro angustia as pessoas. O excesso de dinheiro também é um problema, porque Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. É que não é que os céus não aceitam a gente rica, não é isso. É que a pessoa que tem dinheiro, ele paga. Ele não tem as ansiedades que você tem, ele não tem as necessidades que você tem. O que ele tem, ele compra. O que ele tem, ele paga. O sonho de consumo dele, ele vai simplesmente e paga. Ele é capaz de entrar dentro de um restaurante, como eu já jantei com gente assim, de entrar lá no Fazano, pagar um prato por pessoa, R$450. Você achando que vai comer igual um cavalo. É aquele negocinho. Aí você olha assim, só. Aí quando você sai do restaurante, fala assim: meu filho, para no Mac aí. Porque pobre quer comer no Mac, para dar substância.
Não é verdade? O rico não, o rico vai e compra. Era eu, ele, a mulher dele e a minha esposa. Ele gastou quase R$2.000 e pagou assim. Foi maravilhoso, né, pastor? Eu falei, você podia dar de oferta isso. Rico é assim. Ele entra numa loja de bombons importados, ele paga R$600 em 300 gramas de um bombom importado. Porque o dinheiro, o problema dele não é dinheiro. O problema dele é o amor pelo dinheiro. Ele não precisa de Deus, ele tem o dinheiro. O dinheiro, nesse sentido, quando Jesus fala, o dinheiro se tornou um senhor. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Nem o diabo foi chamado de senhor, mas o dinheiro foi. Porque a pessoa mata pelo dinheiro, rouba pelo dinheiro, pode ser crente. Pelo dinheiro, ele se corrompe, ele corrompe os outros. Por dinheiro ele faz qualquer coisa. É só ele ter necessidade. As tentações do ser humano é no momento de maior necessidade. Então, Jesus diz que essas coisas impedem. Ele diz assim, essa semente que cai entre os espinhos, ela até cresce, mas ela não chega a frutificar. Ele diz assim, não frutificando. Os espinhos sufocam e impedem que ela frutifique. Mas a quarta semente, ela é o quê? Ela germina, ela cresce e ela frutifica. E quando eu estava pensando nisso, sabe, irmão, eu começo a entender isso. Existe um desejo de Deus no nosso desenvolvimento. Aqui dentro pode ter pessoas que vão ser roubadas, ou já foram roubadas hoje aqui. A semente não germina. Porque o solo é a beira do caminho. O outro é pedra. Por que pedra? Porque é de pouca duração, até se alegra, até gosta. Mas daqui a alguns dias, a vida, a angústia da vida, as preocupações da vida, vai roubar isso dele. E ele não vai conseguir se desenvolver, porque o coração é pedra. Aí ele diz, e o que tem os espinhos, ele até germina, ele até cresce, mas ele está sempre dentro da igreja, germinou, cresceu, mas ele nunca frutifica, não tem fruto, não tem nada, está aí, cheio de conhecimento, cheio de entendimento, sem resultado, sem um fruto, passa a vida inteira assim, se satisfaz com isso, em assistir mais um culto de domingo, a pagar a parcela do dízimo, a parcela mensal para ir para o céu, sem fruto, passa a vida inteira sem fruto, e acha que isso é bom, acha que a igreja é dele. E eu queria hoje, sabe, irmão, que a gente pudesse pensar, existe um desejo de Deus para o nosso desenvolvimento, é desejoso. Você percebe, irmão, quando Jesus ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, não fosseis vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É o desejo de Deus, não é somente de eu germinar, de eu crescer, mas é o desejo de Deus de atingir o ápice da minha vida cristã, é o fruto, é frutificar. Eu tenho que frutificar. Eu não posso passar a minha vida inteira dentro da igreja sem produzir absolutamente nada. Eu me contentar em cuidar da portaria da igreja, eu me contentar a servir a ceia, isso é importante, mas não é fundamental. Não é básico isso. Você percebe? Jesus ele está tão interessado nisso, que
Porque ele diz assim: o que não dá fruto, o meu pai o corta. E o que dá fruto, o meu pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Pense nisso. E é uma coisa interessante isso. Quando eu penso nessas coisas, sabe, irmão, eu tenho que entender que não é somente o desejo de Deus. Deus, quando Ele planta cada um de nós, Ele planta com o desejo de que a gente se desenvolva e frutifique. E quando a gente frutifica, o desejo de Deus é limpar a nossa vida, aperfeiçoar a sua vida, a minha vida, para que a nossa potencialidade, a nossa capacidade de frutificação, ela aumente mais ainda. É por isso que existe a poda. O vinhateiro, ele tem que cortar os ramos infrutíferos, para que o ramo infrutífero não roube o alimento dos ramos frutíferos. Porque o ramo infrutífero, ele suga a gente, Valdomiro. Ele desgasta a gente. Para não dizer assim, ele enche o saco o ano inteiro. Ele não cresce. Ele é cheio de conhecimento, mas sem fruto. Ele sabe tudo, sem fruto. Ele sabe explicar tudo, sem fruto. Alguns estudaram até dentro do seminário, mas não tem fruto. Então não é somente o desejo de Deus, é o propósito de Deus. Mas eu queria que você pudesse entender, sabe, irmão? Mas existe uma maneira de Deus desenvolver a vida da gente. Quando o salmista diz assim: o justo floresce e cresce como um cedro. É o ciclo natural da vida, crescer e se desenvolver. É como os nossos filhos. Em tempos, nesse tempo, irmãos, lembra quando a Bíblia diz qual é o papel de um pai na vida de um filho? A Bíblia diz assim: os pais entesouram para os filhos. O papel de um pai é entesourar para o filho, para entregar uma herança para o filho. Mas ele tem que preparar o filho, ele tem que fazer com que esse filho cresça, com que esse filho se desenvolva. A ideia de Deus sempre, sabe, mas tanto o cedro como a palmeira, eles precisam, na ideia do salmista, eles precisam estar plantados dentro da casa do Senhor. Eles só vão florescer dentro dos átrios do nosso Deus. Ele não vai florescer fora desse contexto de vida. Ele não vai florescer com a igreja dentro da casa dele, quer dizer, assistindo programa de televisão. Ele floresce e ele cresce plantado na casa do Senhor. A palmeira e o cedro, ele vai frutificar. Você percebe, irmão, é um projeto de vida isso, para o futuro. E ele diz assim: e na velhice ainda darão frutos. Quando eu penso em velhice, teve um ano na conferência de Santarém, foi um pastor chamado Ralph Neighbor. Ralph Neighbor é um homem hoje de 84 anos de idade. Ele é um dos precursores da igreja em célula do nosso século. Ele foi para um lugar chamado Singapura. Ele ficou muitos anos naquele lugar. Ele implantou mais de 70 mil casas naquele lugar. Com 80 anos de idade, ele podia dizer assim: eu já fiz tudo, eu combati o bom combate, eu completei minha carreira, guardei a minha fé. Não, sabe o que ele fez? Ele foi desafiado a ir para a União Soviética com 80 anos de idade. Naquele ano, quer dizer, ano retrasado, ele estava na conferência, ele estava com 84 anos de idade. Já tinha 4 anos que ele estava na União Soviética. Sabe quantas casas, quantas células ele já tinha lá? 7 mil.
casas. É a ideia dele. Na velhice ainda darão frutos. A pessoa, quando chega numa idade, quer parar. Moisés começou o ministério dele com 80 anos de idade. Ele está dizendo do vigor. Não é somente porque o desafio da vida cristã não é começar bem, é terminar bem. É você conseguir terminar bem. O jovem, no tempo que ele é jovem, ele tem a força. Alguns menosprezam os mais velhos. Mas você percebe, o desafio do reino de Deus não é você começar bem, é você terminar o jogo bem. É você chegar daqui 28 anos, na minha idade, 29 anos, e poder dizer assim: eu estou pronto para mais 15 anos. O meu desafio de vida hoje, irmãos, é chegar aos 70, trabalhando, servindo, frutificando, dando resultado no reino de Deus. Todas as vezes que eu penso nessas coisas, eu tenho essa ideia no meu coração, sabe, irmão? Porque para determinar se eu vou chegar bem no final, depende da base da minha vida, depende do fundamento da minha vida, depende do desenvolvimento da minha vida. Hoje o Brasil é um país de desviados, tem quase 40 milhões de desviados no Brasil. O IBGE chama isso de desigrejados. Sabe o que é um desigrejado? É uma pessoa que um dia esteve dentro de uma igreja e por alguma razão ele está dentro de casa, mas ele não se sente católico, ele se sente crente, mesmo estando desconectado da igreja. Por alguma razão, a jornada dele foi interrompida. E quando eu penso nisso, sabe, meu irmão, eu penso na ideia, a ideia do salmista, do cedro, é porque os cedros, eles são árvores de muita longevidade de dias. Ele diz assim: o justo crescerá como cedro. Os botânicos dizem que um cedro, ele pode chegar à idade de 1000 anos. Ele atinge a altura de 24 a 30 metros de altura. O tronco dele tem o diâmetro de 12 metros, de 12 a 14 metros de diâmetro. Quando ele fala isso, é porque o cedro é uma árvore de longevidade de dias. Ele diz assim: o justo, ele tem que crescer como cedro. Mas sabe para onde o cedro cresce primeiro? Para baixo. Os primeiros 4 anos da vida de um cedro, ele cresce na terra. Acima da terra, ele aparece de 5 a 10 centímetros acima da terra. Então ele cresce para baixo primeiro. Entre 1,5 a 2 metros dentro da terra. O cedro, meu irmão, sabe, uma árvore para ter a altura de 24 a 30 metros, é um prédio de 10 andares. A bandeira do Líbano tem uma árvorezinha, representando algumas coisas, representando a majestade de um cedro, a grandeza dele, a robustez, a firmeza dele. O templo de Salomão foi construído com cedros que vinham do Líbano. O tabernáculo construído por Moisés foi construído exatamente com cedros do Líbano. Porque o cedro é uma árvore forte. A ideia do salmista é exatamente isso. Da firmeza do cedro, da grandeza do cedro, da longevidade do cedro. Não é, sabe do que é? De permanecer. De permanecer.
permanecer. Não é de começar, mas de permanecer. Permanecer plantado na casa de Deus. Sabe, meu irmão, é engraçado que o cedro, ele pode ser plantado em terreno rochoso. Normalmente uma árvore normal, quando ela é plantada num terreno rochoso, quando ela encontra uma coisa grande, sólida debaixo da terra, a tendência é essa raiz virar de lado. O cedro não. Sabe o que o cedro faz? As raízes do cedro vão perfurando a terra. E perfurando a terra. E perfurando a terra. E ele vai dando a volta naquela rocha. E as raízes do cedro acabam agarrando a rocha. A dificuldade para o cedro é um aliado, que deixa ele mais firme, deixa ele mais sólido. Você entende? O pastor Márcio Valadão, eu fui pastor da Lagoinha por quase 22 anos. O pastor Márcio dizia sempre isso: filho, o importante é o como termina e não como começa. O que conta é o como você vai terminar. É você olhar para você daqui 30 anos. Aonde você vai estar. É terminar bem, concluir. A palavra perseverança na Bíblia não dá a ideia de uma pessoa que não desiste. A palavra perseverança, principalmente no livro de Hebreus, dá a ideia de concluir. É aquela ideia do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Quer dizer, eu terminei bem, eu cheguei até o final. Essa é a ideia do cedro. Terminar bem, concluir bem. Sabe, irmão, é como a palmeira. Quando teve aquele tsunami, lembra do tsunami? As águas levaram tudo, menos as palmeiras. A força das águas levaram. Pense nisso. A ideia do salmista: bem-aventurado o homem que não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita dia e noite. E ele diz assim: ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. É a árvore, é o cedro. É por isso que a escritura, meu irmão, ninguém frutifica. A ideia de Deus em dar fruto não é somente dar fruto. Ele diz: eu tenho chamado vocês para que vocês vão ter fruto, e o seu fruto permaneça. É um fruto permanente. O fruto permanente é o fruto para a eternidade. Então esse fruto, ele tem que ter qualidade. A qualidade do fruto está intimamente ligado com o desenvolvimento da planta, com o crescimento dela. Ela tem que germinar e ela tem que crescer. O justo, ele tem que crescer. Por isso que o cedro, o símbolo do cedro, ele simboliza a majestade, ele simboliza a estabilidade de uma coisa estável, sólida.
não é invariável, não é inconstante. Sabe, irmão, todo desenvolvimento ele começa embaixo. A árvore ela cresce para baixo primeiro, na base dela, no fundamento dela. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 do livro de Coríntios, ele diz assim: eu, como prudente construtor, lancei o fundamento e outro vem e edifica sobre ele. Porque a base vai determinar o resto. É como uma construção. A igreja onde meu sogro foi pastor mais de 30 anos é um prédio de 4 andares para 1.500 pessoas. O que tem para cima visível é o que tem embaixo invisível. A construção, antes de crescer para cima, ela teve que crescer para baixo. Ela não cresce em cima. Em cima é o que você vê. A base daquele prédio são sapatas enormes, tubulões, de 8 metros, 10 metros na terra. Ninguém está vendo. Mas o que dá a base para isso aqui é o que está embaixo disso aqui. Sabe, meu irmão, o desenvolvimento do cedro é como nos primeiros 3 anos ele cresce na raiz dele. Só a partir do 4º ano é que você vai começar a ver o desenvolvimento dele em cima. É por isso, sabe, irmão, que o escritor de Hebreus, o Paulo, quando escreve o livro de Hebreus, ele fala lá no capítulo 6, no verso 1, ele diz assim: porquanto, não deixando o fundamento. Irmãos, não vamos deixar o fundamento, como ele diz. Ele diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é rudimento? É fundamento, é base. Quer dizer, você não pode passar a sua vida inteira na base, no fundamento. Mas você não pode crescer sem ele. Você não pode se desenvolver sem ele. É por isso que Jesus disse a respeito do homem, que o reino de Deus é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia, sem base, sem fundamento. O ministério de alguém, irmãos, o que você vê para cima, quanto mais alto a pessoa cresce, é porque tem algo lá embaixo, algo muito bem consolidado lá embaixo, algo muito bem estabelecido lá embaixo. Mas quando você lê o livro de Hebreus, meu irmão, o capítulo 6 do livro de Hebreus é um capítulo assim, interessante, porque ele diz assim: pelo que não deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 6 fundamentos: arrependimento, fé, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno e o ensino de batismos. Mas você percebe, ele o exorta, fala assim: irmãos, vamos avançar para o que é perfeito. Agora, meu irmão, como é que alguém pode avançar? E quando ele chega no capítulo 5, o capítulo 5 é o capítulo antes, o escritor, ele começa a indagar alguns irmãos. Ele diz assim: irmãos, nós temos muito o que dizer, no versículo 11, de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Então tem gente, irmãos, que demora para ouvir. E é engraçado, meu irmão, ninguém aprende falando, a pessoa aprende ouvindo. Por isso que Tiago diz: o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Meu irmão, quando você está no meio de sábios, cala a boca e ouve.
Mas você percebe o livro de Hebreus, no capítulo 2, assim: irmãos, nós temos que abraçar com firmeza as coisas que nós temos ouvido. E ele diz por quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Então você tem que abraçar com firmeza as coisas que você tem ouvido, para que você não se desvie dela, não se afaste dela. Mas você percebe? Sempre é por ouvir. Ouviu, abraça, para que você não se desvie. Só que quando chega no capítulo 5, ele diz assim: irmãos, eu tenho muito o que dizer para vocês. O escritor, o apóstolo Apolo, que para mim é Apolo, uns falam que é o Paulo, mas não importa. Ele diz assim: eu tenho muito o que dizer, mas é difícil entender isso, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Tem gente que demora para ouvir, demora para aprender. O pior não é demorar para aprender. E ele continua dizendo: porque devendo ser mestres em razão do tempo. E pense nisso, meu irmão. É alguém que, em razão do tempo, era para ele estar ensinando outro. Você demorou para aprender, demorou para ouvir. Já era tempo para você estar ajudando o outro, era tempo para estar ensinando o outro. Ele diz assim: ainda é necessário de que alguém vos ensine novamente os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer, a pessoa cresceu e não frutificou. Qual é o perigo disso? Um menino que a estação de vida dele é menino a vida inteira. Pensa com menino. É por isso que ele diz, ele compara essas pessoas que não evoluem. Porque em si, isso aqui, meu irmão, esse microfone aqui na minha mão é fruto de 30 anos de caminhada, de jornada, de desertos, de choro, de coisa que deu tudo errado. Então o menino não pode querer ter uma... sabe, tem pessoas que querem ter responsabilidade de adulto, mas pensa com o menino, fala com o menino, age com o menino e sente com o menino. Criança. Porque não cresce. Passa anos dentro da igreja, mas não cresce. O tempo de igreja, irmão, ele pode ser mais um algoz do que um aliado. Nesse caso, é um inimigo. Porque ele diz, em razão do tempo, quando vocês deviam ser mestres, ainda tem que alguém chegar e ensinar para vocês de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo. E ele diz assim: ora, e haveis feito tais. Quer dizer, o caso deles estava tão grave que eles precisavam de leite e não de alimento sólido. Aí no versículo 13 ele diz: todo aquele que bebe leite é inexperiente na palavra da verdade, porque é criança. O alimento sólido é para os adultos, os quais têm as faculdades experimentadas. Eu gosto dessa palavra, experimentado. O que é uma pessoa experimentada? É uma pessoa que já foi provada em tudo. Nenhum de nós gosta de uma prova. Porque as provas, o nome já diz prova. O que é uma prova? A prova é um teste. Quando você está, seja no ensino médio ou na universidade, de tempos em tempos tem uma prova. Você recebe um conteúdo. A prova é para saber se você aprendeu ou não aprendeu. Se você não alcança a média, você volta de novo e faz tudo de novo. E se você vai de novo, já viu?
Qual é o nome dessa pessoa? Repetente. Mas tem crente que é repetente. Alguns estão sempre passando pelas mesmas situações, ou pelas mesmas provações. Por quê? Porque você não foi aprovado. Por isso você não cresce. Nenê. Por isso que a ideia dele, o cedro tem que crescer. O justo, ele cresce como cedro. Sabe, irmão, quando eu olho uma coisa dessa, ele diz assim, o adulto, ele é experimentado. Ele é experimentado por quê? Porque ele tem as faculdades exercitadas. Imagina uma criança quando vê uma tomada, ele vai lá e coloca o dedo na tomada. Por que ele coloca o dedo na tomada? Ele não tem discernimento das coisas. Ele não tem senso de perigo. Ele enfia o dedo na tomada, ele cai na piscina. Porque a capacidade dele de discernimento é de uma criança. Aí eu te pergunto, como alguém pode querer fazer um trabalho de adulto quando ainda é criança e não cresce? Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode impor as mãos precipitadamente. O presbítero na Bíblia é o maduro, é o que tem as faculdades exercitadas para discernir, como diz o livro de Hebreus, o bem e o mal. É o homem adulto. Ele lê um texto da Bíblia, ele sabe discernir o que é bem e o que é mal. Ele ouve alguém pregar, ele sabe discernir o que é bem e o que é mal. Ele vê a conduta de alguém, ele sabe discernir o que é bem, o que é mal. Lembra a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, quando ele diz assim, olha, vocês desmascararam aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e os fizeste mentirosos. Quer dizer, a maturidade faz a pessoa discernir a diferença entre o que é de Deus e o que é do diabo. Mas a infantilidade não sabe discernir isso. Ele não sabe julgar uma profecia. Eis que te digo, sim, Senhor, irás. E depois, Senhor, voltarás. O que disse? Disse nada. Cai no chão, chora. Uma vez no monte assim, eu estava lá. Levantou um irmão lá, um menino lá, profetizando. Eis que falo contigo, minha serva. E a servinha humildezinha. É comigo, Senhor? Sim, contigo, minha filha. Você que está de blusa verde e de saia preta. Ele falou assim, Senhor, não é verde, é azul. Eu falei, mas também, minha serva, nessa escuridão, você quer que eu veja como? Eu vi. A irmãzinha criança. A criança sabe discernir o que é bem e o que é mal? Não. Sabe, irmão, desejar assumir uma responsabilidade de adulto quando você ainda tem atitudes infantis é uma evidência de que você é menino. Você querer assumir uma responsabilidade de um adulto em Deus. Querer discutir com um adulto em Deus. É como você querer sentar com o pastor Valdomiro e querer ensinar o pastor Valdomiro. Que até um tempo atrás, você era um daqueles homens de Davi, endividados, amargurados de alma, foi acolhido dentro da caverna de Adulão. Davi ensinou o cara a amar Deus, transformou o cara num guerreiro, e depois ele acha que não precisa mais de você.
Isso é coisa de menino. Você entende o que eu estou dizendo, querido? É por isso, irmão, que a gente tem que entender que não é pecado ser criança. Não é pecado ser criança no tempo de criança. Não é errado. A infantilidade espiritual, ela faz parte do desenvolvimento. Lembra quando João fala: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Na verdade, ele não está falando para quem é pai, para quem é filho e para quem é jovem. Ele está falando de estágios de vida espiritual. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados. Quando a pessoa nasce no reino de Deus, ela está desfrutando daquele primeiro momento, pecado perdoado. Mas na medida que ele vai se desenvolvendo, ele chega a ser jovem. Mas você percebe, tem gente que passa a vida inteira como criança, falando com menino. Como Paulo diz, quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino, agia com menino, sentia com menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Porque o objetivo não é permanecer criança a vida inteira. Tem gente de cabelo branco que é menino, birrento. Birrenta, sabe gente birrenta? É por isso que o apóstolo Paulo, ele orienta a gente, fala assim: nós temos que crescer. Ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura, ao conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito. O que é um varão perfeito? É um homem maduro. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Todos nós. Isso não é um privilégio de alguém. Meu irmão, pare para pensar. Meu menino hoje tem 23 anos de idade. Um dia, eu lavava o carro, quando ele tinha 4 anos de idade, eu lavava o carro lá na garagem do prédio. E eu levava o Jonatas comigo: ajuda o papai a lavar o carro. Aí eu dava um baldinho com água, sabão, e enquanto eu ia lá passando, e ele falava assim: é assim, papai? É assim mesmo. E ele ia passando a buchinha. Um belo dia, ele desceu lá com a babá, lá embaixo, brincando. Ele viu um baldinho de tinta, olhou assim, olhou o carro do vizinho, pensou assim: vou lavar o carro do vizinho. Só que no baldinho de tinta estava cheio de terra. Ele pegou aquilo lá, foi lá na torneira, encheu de água, pegou uma buchinha velha lá e começou a passar água e terra no carro do homem. Foi lixando o carro do homem todo. E eu olhava assim: O vizinho me chamou. Olha o que o seu filho fez. Eu falei assim: é mesmo, rapaz. Que obra-prima, viu? Eu falei: ô tio, foi você que fez isso? Ele: foi. Ficou bom, pai? Falei: ficou mais ou menos. Aí eu falei para o vizinho assim: meu filho, faz o seguinte, pega o seu carro, leva no lanterneiro. Mas ele arranhou o carro do cara todo. Tá bom assim para o senhor? Ele falou: não, tá ótimo. Mas o senhor não vai fazer nada com ele? Eu falei assim: não. Por que eu vou fazer com ele? Ele estava lavando teu carro, filho.
ele só não tem capacidade de discernir que a água tem terra. Ele não podia entender isso. Parabéns, filho, mas da próxima vez chama o papai para te ajudar. Coisa de menino. Eu não posso exigir de um menino uma atitude de adulto, mas ele não pode permanecer menino a vida inteira. Você entende o que eu estou dizendo? Você não pode ser criança a vida inteira. Você não pode passar o resto da sua vida falando como criança, pensando como criança, agindo como criança. Tem adultos que mesmo casados não crescem. Não cresce. Não tem o respeito do pai e da mãe porque não cresce. Não tem o respaldo porque não cresce. Aí fala assim: meus pais me veem como menino, então age como homem. Sabe, irmão? E ele diz assim, para que nós cheguemos à estatura completa de Cristo. E ele vai falar no versículo 14 do capítulo 4. Por quê? Ele diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Então o menino, ele é inconstante. Sabe o que é inconstante? Estou bem, estou mal. Estou feliz, estou triste. Estou com Deus, estou com o diabo. Ou estou no diabo. Ou o diabo em mim, não sei. É inconstante. Sabe aquela... Meu irmão, a gente ouve muito isso. Não, como é que está o fulano hoje? Hoje, instável. E acordou virado hoje. Menino, não tem estabilidade, não tem linearidade. É tempo de crescer, irmãos. Quando eu penso em crescimento, tem algumas coisas que a gente tem que crescer. O cedro cresce. Ele tem que crescer. Você tem que crescer. Se você quer frutificar e seus frutos sejam permanentes, você tem que crescer, germinar, crescer para frutificar. E eu queria falar algumas áreas. Eu sei que eu estou com o horário estourado, mas eu tenho que terminar, irmãos. Se quiser que pare, eu paro. Quem me dá 15 minutos, levanta a mão. 15 mais 15, 30, 45. Vamos, já emenda. Brincadeira. Agora, e pensem nisso. Sabe, irmão, a gente quando é menino, a gente tem cabeça de menino. Um exemplo, uma coisa como essa. Quando a gente é maduro, se você tem horário e está um pouquinho estourado, o que você faz? Pega o seu balaio e vai seguir a tua vida. O menino termina o culto e vai encher o saco do pastor. É sério isso, irmãos? O reino não se move em torno da sua vida. A sua vida tem que se mover em torno do reino. Menino só pensa em si. Se eu tenho que ir embora, todo mundo tem que ir embora. Uai. É assim que vai ser o jogo? É assim que você quer crescer? Desculpa. Falei, tô leve. E nesse sentido, menino, a única maneira, tem algumas áreas que a gente tem que crescer. Primeira área que a gente tem que crescer nos nossos relacionamentos interpessoais. Meu irmão, uma das coisas que mais pega na vida do ser humano é relacionamento.
E quando eu falo de relacionamento, é que muitas pessoas não têm relacionamentos duradouros. Por que ela não tem relacionamento duradouro? Sabe o que é relacionamento duradouro? Ela não consegue permanecer numa igreja, ao lado de pessoas, ao lado de quem é contraditório, de quem é diferente, do que pensa diferente. Porque o menino, ele quer impor o que ele pensa. É por isso que no governo de uma igreja não pode ter menino, porque o menino ele briga pela opinião dele, pela vontade dele. Menino, se não é do meu jeito, eu não vou ajudar. Menino, moleque. O maduro não, eu sou um voto vencido, eu vou cooperar. Porque ele pensa no grupo, ele pensa no reino. O menino pensa em si, ele pensa na opinião dele, na vontadezinha dele, no que ele acha que deveria de ser, o que não deveria de ser. Coisa de menino. É tempo de crescer, irmãos. Uma igreja forte, ela tem um governo forte, mas um governo formado por homens maduros. Sabe, não de pessoas que têm relacionamentos que não são duradouros. O que é um relacionamento duradouro? Não deu certo, vai para outro. Tem algumas pessoas que não têm amigos. As pessoas começam a se aproximar dela. No começo vai tudo muito bem. Daqui a um tempo a pessoa descobre o quão difícil que você é. E sabe o que ela faz? Ela se afasta. E não quer estar perto de uma pessoa assim. Porque tem gente que não cresce como pessoa. Não cresce como pessoa. Qual que é a solução para uma pessoa dessa? Mudar de igreja, mudar de casamento. Aí casa de novo, erra de novo. E é sempre os outros. Não tem pastor bom para uma pessoa dessa. O negão, gente, que cara, gente boa, só. Vou levar ele embora. Verdade. Não está bom. Sabe, nessa área, o menino, ele tem dificuldade de resolver conflitos. Ele tem dificuldade de acertar as coisas. Ele tem dificuldade de acertar, de reatar, de reconciliar, de voltar atrás, dizer, fui eu que errei. Na hora do conflito, emburra. Tem que ser do jeito dele. Você que me magoou, você fez o quê? Menino. O menino tem dificuldade de perdoar. Tem dificuldade de andar a segunda milha e a terceira milha. Menino. Meu irmão, casamento é uma coisa interessante. Eu não sei você, lá em casa é assim. A Neiva não melhorou. Eu aprendi a lidar com ela. E ela aprendeu a lidar comigo. Eu aprendi a respeitar os limites dela. Eu aprendi a respeitar o espaço dela. Isso é maturidade. Eu sei do que ela não gosta. Se eu fizer aquilo, a casa cai. Baiana, retada. Você entende o que eu estou dizendo, querido? A maturidade leva a gente a lidar com isso, a lidar com o conflito, a reatar no conflito, a perdoar no meio do conflito. Isso é maturidade. Sabe, meu irmão, em João, o apóstolo João, ele afirma que a nossa capacidade, afirma que a nossa comunhão com Deus é expressada pela nossa capacidade de conviver com as pessoas. Por isso que ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e odiamos o nosso irmão, estamos em trevas.
Então essa relação com Deus que a gente tem, que o cara vem frita, mas não consegue andar do lado de ninguém, não consegue lidar com o contraditório, não consegue lidar com a oposição, com sobriedade, vai logo para a pancada. Sabe aqueles caras no trânsito, aqui na igreja é fogo puro, no trânsito você não sabe quem é o cara. Põe o dedinho, né? Oh! Seu filho de uma célula. Vá discipular, rapaz. Não é assim? Se eu lhe mando para o encontro com Deus. É assim que você faz, né? Não é verdade, meu irmão? É tão sério isso. Temos que crescer. Ouça isso. A gente tem que crescer em relacionamento com as pessoas, meu irmão. Por isso que o João diz: se eu disse que eu tenho comunhão com Deus, e eu não tenho comunhão com meu irmão, eu estou em trevas. Eu estou na escuridão. Essa dificuldade, essa resiliência que a pessoa tem de dizer: pastor Valdomiro, eu errei com você. É coisa de gente matura. A gente precisa crescer em santidade. Ser santo nunca é pouco. Aliás, quanto mais melhor. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Sabe aonde a gente vai conseguir fazer isso? Plantado na casa do Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, gente. Levante as suas mãos ao Senhor, meu irmão. Você pode dizer comigo: eu preciso crescer como cedro. E preciso frutificar como uma palmeira. Só frutifica quem cresce. Aleluia. Levante as suas mãos. Fala: Deus, me dá amadurecimento, me dá crescimento, Senhor. Hoje é domingo. É o dia da ceia do Senhor. Nós temos que ser melhor. Amanhã nós temos que ser melhores. Levante as suas mãos. Eu queria te convidar, se você quer crescer, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar aqui. Você que quer crescer, deixar as coisas de menino, levanta do pó necessitado, deixar de ser criança. Meu coração se alegra em Deus, meu braço forte, segurança. Fortalece os teus ungidos, levanta do pó, aleluia, necessitado. Ore para mim aqui, meu irmão. Uma coisa, escolhidos. A única maneira da gente crescer é quando a gente está plantado no lugar certo. Ninguém cresce se não tiver plantado na casa do Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Ninguém floresce fora dos átrios do nosso Deus. A gente só cresce no relacionamento com as pessoas quando essa nossa relação com Deus ela cresce. Quando a nossa vida de oração cresce. Quando o nosso relacionamento com as Escrituras cresce. A única maneira de crescer é se a gente estiver plantado na casa de Deus. Está plantado na casa de Deus. Olhe para mim. Eu queria convidar você, sabe, irmão? Não ter pressa de vir para esse lugar. Não ter pressa de sair dos átrios. Para com isso. Isso é coisa de gente indolente, preguiçosa.
Nós temos poucos encontros durante a semana, como igreja. E esses encontros não podem ser fast food. Come e sai fora. Nossa vida tem que criar raiz na casa de Deus. A nossa vida tem que criar raiz para florescer. E nós precisamos florescer. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, abra a sua boca e diz: Senhor, me faça crescer, Senhor. Me faz amadurecer, Senhor. Tira essa infantilidade da minha vida. Tira a instabilidade da minha vida. Talvez você seja uma semente que hoje você tem que germinar aqui. Você precisa germinar. Talvez você precise não somente germinar, você germinou, mas você precisa crescer. E talvez você seja aquela planta que cresceu, mas precisa frutificar. Mas a gente só consegue isso plantado na casa de Deus. Levante as suas mãos, abra a sua boca e comece a orar. Espírito de Deus, obrigado por essa manhã. Toca a nossa vida, Pai. Toca o nosso coração, Pai. Fundamenta a nossa vida na Tua casa, Pai. Não deixa a gente mais ser levado pelo vento, Senhor. Ser arrancado pelo vento de Jesus. Nós queremos ser plantados junto à corrente de água. Junto à corrente de água. Ei! Ixi! Levanta as suas mãos, irmão. Levante as suas mãos. Eu quero convidar você, meu irmão, a você florescer nos atos da casa do Senhor. Ore para mim, meu irmão. Ore para mim. Eu tive bons discipuladores. Mas sabe o que mudou a minha vida? Foi estar na casa de Deus. Eu fazia qualquer coisa para ouvir uma palavra poderosa. Quando eu era novo convertido, minha igreja era tradicional. 30 anos atrás, tinha um mover de Deus num lugar chamado Centro Professorado Paulista, quando começou a Comunidade da Graça de São Paulo. Pastor Ademar de Campos nem pastor era um ministro de louvor. Eu saía de Osasco, pegava o trem, pegava o metrô. Sabe por quê, irmão? Porque eu tinha tanta fome dentro de mim. Meu sogro está com 84 anos de idade. Ele é um pastor jubilado. Esses dias eu estava na casa dele. Ele começou a falar assim: Pastor Daniel, eu estou tão desejoso de começar de novo. 84 anos de idade. Ele começa a falar das coisas de Deus, ele começa a chorar. A Neiva falou comigo: Dani, meu pai está queimando. O coração do meu pai está queimando. Falei: o que aconteceu? Eu fui na casa do papai depois que eu te deixei no aeroporto. E o meu pai começou a falar assim comigo: Neiva, a igreja, ela precisa ter poder para curar as pessoas. Ela precisa ser mais efetiva. E eu quero fazer isso. Eu quero continuar fazendo isso. Sabe o que ele está fazendo? Ele está organizando toda a família, os netos, os filhos, para ir num bairro de Belo Horizonte, bater de porta em porta, pregar o evangelho. Ele falava assim:
Pastor Daniel, meu coração está queimando. Na mesa ele não conseguia comer, só chorava. Sentam com os príncipes. O cedro, na velhice, darão frutos. Se sentam. Eu olho para ele, meu irmão. Ele me inspira. Eu quero morrer assim, pregando o Evangelho. Tempo atrás eu fui visitar um pastor da Assembleia de Deus, numa cadeira de roda, amargurado, azedo, seco. Falei, Deus, eu não quero terminar minha vida assim, não. Eu quero ser como o cedro do Líbano, como a palmeira, e frutificar. Quantos querem isso? Levante as suas mãos. Pai, nós oramos por cada um de nós aqui. Eu oro por mim mesmo, Senhor. Que o Senhor gere nessa igreja mais paixão, mais vontade de crescer, mais vontade de amadurecer, um desejo inacabável, Senhor, que aumenta a cada dia, Senhor, que deixa as coisas de menino para trás, seja jovem ou seja um pai, mas cresça, que vença o maligno como jovens, que cresça. É tempo de crescer, meu irmão. É tempo de vencer o diabo. É tempo de vencer o diabo na sua vida. É tempo de vencer a carne. Esse é o tempo de amadurecer. Para de mimimi. Para de fazer biquinho. Para de ficar ranhento, rancinza. Chega disso. Chega disso. Cresce. Vira homem de Deus. Vira mulher de Deus, irmão. Seja uma mulher de Deus dentro da sua casa. Seja um homem de Deus dentro da sua casa. Seja a resposta. Não seja um problema lá dentro. Seja uma solução lá dentro. Mas a gente só faz isso quando a gente cresce. Pai, obrigado por essa manhã. Oh Espírito de Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa, tão especial, Senhor. Nós queremos, Senhor, deixar as coisas de meninos, parar de ser inconstante. Quer Deus, não quer Deus, quer igreja, não quer igreja, vai na célula, não vai. Senhor, é tempo de crescer. É tempo de crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh!